Salve, salve galera do Quilombo Podcast, o Américo Filho aqui falando. Ao meu lado tem o Pedro Nascimento e hoje, como convidado, nós temos o querido Felipe Oliveira. Felipe, eu gostaria de agradecer por você ter aceitado o convite do Quilombo Podcast. Está aqui hoje sendo mais um entrevistado. Boa tarde, Felipe. Receba meus cumprimentos. Para começar, gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, quando você começou, no que você é formado. Se apresente. Olá, olá, gente. Primeiramente, boa tarde a todas as pessoas, né? Agradeço, né, ao convite, né, do Quilombo Podcast. É um processo muito importante para a juventude, que a gente continue tendo espaços de falas como esse, que a gente continue, né, debatendo sobre as nossas demandas, né? Como eu já fui apresentado, eu sou Felipe Oliveira, né? Atualmente eu ocupo, né, a cadeira de secretário de Juventude da Juventude do PT de Salvador. Né, comecei minha trajetória política muito novo, né, desde os meus 12 anos de idade, né, assim, a gente se inicia muito ali no colégio municipal, né, onde, né, comecei no processo de iniciar o Grêmio Estudantil, e aí a gente começa o processo de trajetória de Grêmio Estudantil, vai para dentro do movimento estudantil, construtor de entidade base, né, presidir entidade, né, ao longo do processo também fui diretor nacional da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, fui diretor de Grêmio da Executiva da UBS, o único diretor no estado da Bahia, né, da Executiva. E hoje, né, tem dentro desse espaço também, presidi o Grêmio do Colégio Estadual Teixeira de Freitas, e hoje estou como secretário da Juventude do PT de Salvador. Currículo bem extenso. Parabéns, Felipe. Parabéns, Felipe. Desculpe a pergunta discreta. Quantos anos você tem atualmente? Atualmente eu tenho 21 anos. Ok. Novinho, mas é mais velho que a gente um pedaço, um pouquinho. Felipe, você poderia dizer pra gente o que foi que despertou essa vontade de querer entrar na política desde novo? Olha, quando eu comecei a compreender o que era política, né? Porque assim, primeiro a gente começa muito ali no processo do Grêmio Estudantil, como eu já pontuei, né? E aí a gente começa muito naquele processo de fazer revolução, porque a gente tem diversas injustiças na nossa escola, né? Sim. Seja o professor que em algum momento não entrava para dar aula, seja a gestão que não era uma gestão participativa na época da escola municipal. E aí eles vão formar um Grêmio Estudantil. Eu nem sabia muito bem como era um Grêmio Estudantil. Eu assisti, né, uma série e disse, poxa, eu acho que isso precisa ali que minha escola tenha este processo, né? E aí comecei a formar o Grêmio Estudantil dali, depois comecei a compreender, né, quais eram as políticas que nos afligia, né, porque com 12 anos de idade você começa a compreender, né, o que é o racismo estrutural para dentro da juventude negra, você começa, né, a ter noção, né, do que é o processo político, né, de construção, e aí foi dentro daí também, e também porque eu fui uma criança, né, um jovem, que sofri muito bullying. Né? Então, quando eu venho para a política, eu venho no comprometimento de combater, né, o bullying, combater qualquer forma de opressão de Sim. pessoas como eu. Né? A gente vai estudando, vai compreendendo o que é a política e começa no processo de transformação não só da nossa vida, mas também de usar a política como transformação da vida de outros jovens. Felipe, na sua opinião, qual o papel da juventude brasileira na política atualmente, nos cenários atuais? Dos cenários atuais. Olha, o papel da juventude brasileira é fundamental. E assim, eu não falo somente isso sobre as questões do ativismo da juventude, né? Porque a gente sabe que quando a gente coloca a juventude para construir qualquer processo de campanha, seja ela eleitoral, seja ela processo de campanha, né? Entre espaços de trabalho, a juventude lá consegue dar conta e lá consegue entregar. Mas também são dados das próprias pesquisas que fizeram este ano do eleitorado. Né? A juventude lá tem uma grande participação na votação expressiva para eleger os candidatos e candidatas, né, que foram aí dentro do processo eleitoral. Então a juventude lá tem uma participação muito ativa dentro disso. Mas não somente disso, a juventude lá tem inclusive um poder de opinião e de alcance muito grande na população. Né, de influência, seja ela influência pelas redes sociais, seja ela influência dentro de Grêmio Estudantil, seja ela influência dentro de DCE, CEAs, enfim, então a juventude hoje, dentro da política atual, é de extrema necessidade e é fundamental para que a gente consiga passar a mensagem, para que a gente consiga colaborar e construir a política brasileira. Felipe, você poderia falar um pouco mais do seu trabalho como secretário de Juventude de Salvador? Rapaz, quero dizer para vocês que ele é um trabalho muito árduo. Né? Assim, ser secretário da Juventude do PT de Salvador é dizer que a gente vai, de fato, né, meter o pé na porta e dizer que a juventude está presente. Né? Estar como secretário hoje, eu costumo sempre dizer que eu não sou secretário porque eu sou Felipe, eu sou secretário porque todas as outras pessoas vieram antes de mim e eu sou secretário porque todos nós somos. Porque eu não estaria sendo secretário se as pessoas não tivessem a credibilidade, né, e acreditar que eu poderia estar aqui. Então, ser secretário hoje é ter, de fato, uma responsabilidade muito grande com a juventude de Salvador. E aí a gente tem uma juventude muito plural, né? Eu costumo sempre dizer que temos juventudes
porque a juventude ela é plural, ela é diversa, né? Ela tem suas particularidades, ela tem suas realidades, Sim. porque, né, cada juventude ela tem uma realidade diferente de debate, de construção. Então, ser secretário hoje, estar como secretário, entender as demandas, as reivindicações dos jovens e também compreender como é que nós conseguimos construir e melhorar a vida deles politicamente dentro do espaço de Salvador, que ainda assim continua sendo uma capital que infelizmente é desigual e não tem oportunidade para a juventude. Felipe, eu vou lhe fazer duas perguntas em uma. Quais foram os principais desafios que você encontrou ao ingressar dentro da política e quais são os principais desafios que um jovem encontra ao adentrar dentro da política brasileira? Olha, hoje o que muito me chateia, né, e me deixa um pouco, né, triste dentro desse processo é que os principais desafios que eu encontrei continuam sendo os principais desafios atuais. Por quê? Porque a juventude hoje ela ainda não tem o espaço de protagonismo dentro da política. Quando eu falo isso, eu não falo somente no processo de debate, né? Porque, infelizmente, a juventude em processo eleitoral, né, hoje a gente tem conseguido mudar isso, obviamente, com muito esforço, muito a bater na mesa e para dizer que a juventude não topa mais esse tipo de diálogo, mas é dizer que a juventude geralmente é procurada em momentos eleitorais apenas para segurar a bandeira e distribuir santinho. De fato. Né? E aí, hoje, o principal desafio que nós temos é dizer que a juventude ela não quer apenas fazer isso. A juventude ela quer estar dentro do processo de debate, a juventude ela quer escrever as propostas que sejam da juventude. A juventude ela quer debater a política, a juventude ela quer estar dentro do espaço. E os desafios antigos era que eu sempre fui me dito, quando eu comecei a construir, né, o processo, né, de combate, estar ali dizendo, não, eu quero falar, eu quero construir, eu quero opinar, que aquele espaço não era para mim. Que aquele espaço não era da juventude, que já tinha gente muito capacitada, e aí tinha uma falsa juventude, né, que era a juventude envelhecidas, que eram as pessoas velhas, que diziam o que nós precisávamos, o que nós tínhamos que fazer. Então, assim, o principal desafio que nós temos é para dizer que a juventude ela quer falar por si, que a juventude ela precisa ter o espaço de fala, mas não somente falar, a juventude ela quer ter dentro do espaço e para isso a gente precisa de oportunidade, para isso a gente precisa de capacitação, para isso a gente precisa estar dentro dos espaços. Então, o principal desafio é de fato adentrar os espaços e não somente adentrar e permanecer dentro deles. Como é que você combate a linha de pensamento para uma pessoa que diz assim, eu já sou mais experiente que você? Às vezes a gente encontra isso no dia a dia e principalmente dentro da política. Pronto, como é que a gente combate isso? É dizer que a política ela é mutável. A política ela é evolutiva. Os problemas que nós tínhamos, né, há 30 anos atrás não são os mesmos problemas que nós temos hoje. Então, dizer que combater isso é combater, dizer, tudo bem, você pode ser mais experiente, mas eu sei o que é que dói no meu calo. Eu sei o que é que a juventude precisa. Você pode ser mais experiente, mas você não pode usar a sua experiência, né, enquanto você era jovem há 30 anos atrás, como um processo de dizer que você sabe o que é melhor para mim. Porque eu sei o que é melhor para mim, não somente para mim, mas eu sei o que é melhor para a juventude soteropolitana. Então, combater isso é dizer que você pode ser experiente, mas você não sabe o que é que nós façamos no dia a dia quando você não está na nossa pele. Verdade. Entrando nisso, Felipe, você acha certo ter idade mínima para ocupar cargos importantes na política hoje, como deputado, governador, senador, presidente? Não. Eu não acho que isso seja algo interessante, porque isso você segrega. Você separa e você diz quem é capacitado e quem não é. Né? E aí você coloca, infelizmente, a juventude em um espaço de processo de construção. Né, de processo de continuar combatendo aquele estereotipo de que, né, esse espaço, aquele foi preparado para você e você tem que se manter ali até determinada idade. Eu acredito que quando a gente tem uma juventude, quando a gente tem um jovem que possa ocupar espaços como esse, né, no processo da sua juventude, ele consegue se projetar muito mais rápido politicamente, inclusive. Ele consegue se projetar, inclusive, de uma forma muito melhor para o futuro. Seja ele até para disputar a presidência da República, outros espaços que sejam necessários para que a juventude esteja. Então, ter uma idade mínima para disputar espaços como esse é você dizer que a juventude ela tem um espaço pequeno, que é aquele espaço que foi criado, né, pelos mais velhos e dizer onde a gente deve ocupar ou não. Verdade. Fala. Pode ir. Oh, desculpe. Felipe, você acredita que os jovens têm a voz suficiente nas decisões políticas que impactam no futuro deles? Não. Hoje nós temos diversos avanços, né? Como eu citei no início da minha fala. A gente teve avanços, sim, mas eu acredito que ainda tem uma dificuldade muito grande de ouvir a juventude. Né? Seja ela essa juventude que está dentro do Grêmio Estudantil, seja ela essa juventude que está dentro do DCE,
seja essa juventude, inclusive, que está no mercado de trabalho, porque a nossa juventude também é uma juventude que trabalha, Sim. né? Que é uma juventude, inclusive, uma juventude periférica, uma juventude que precisa estar nos espaços, e até nos espaços de decisões é difícil a juventude se colocar, porque você sempre vai escutar que o negócio é muito novo, você não sabe o que você está falando, você vai amadurecer muito ainda, que nada, viu? Isso é coisa que você dá nessa idade ainda. Então, comentários como esses, são comentários sequenciais, né, e corriqueiros, nos mostra que, de fato, a juventude tem avançado, a gente tem conseguido opinar, mas ainda falta, porque não é só opinar, porque eu posso dar diversas opiniões aqui hoje, né, mas quem tem o poder da caneta vai dizer se aquela opinião é válida ou não. Então, assim, falta ainda essa compreensão, né? Avançamos, né? Temos avanços, óbvio, e eu não posso deixar de reconhecer isso, né? E aí acho que isso também é muito reflexo dos governos progressistas que nós temos hoje, mas ainda falta, sim, um processo intensivo sobre isso. Felipe, quais políticas públicas você acha que são mais urgentes para beneficiar a juventude hoje em dia? Olha, falar sobre política pública é falar sobre governabilidade. E hoje o Estado da Bahia lidera em políticas públicas para a juventude. Ele é um dos estados que hoje tem mais políticas públicas aplicadas. Isso é muito bom. Né? A gente conseguiu avançar muito, como eu pontuei, dentro desse processo dentro do Estado. Né? A gente avançou em um processo tão grande que hoje a gente tem diversas políticas públicas. Mas eu acho que seja mais urgente é que essas políticas públicas elas cheguem na ponta. Ela chegue naquele jovem que está na comunidade, ela chegue naquele jovem que está na periferia, ela chegue naquele jovem que não tem tanto acesso à internet. E aí acredito que essas políticas vão começar a alcançar. Mas também a política pública que seja mais urgente hoje é do combate ao extermínio da juventude preta. A gente precisa ter, de fato, um combate ao extermínio da juventude preta, da juventude LGBT, da juventude que está à margem da sociedade, que essa juventude ela não precise morrer, que ela precise viver para conseguir chegar à sua determinada idade, seja lá os seus 101 anos, né, que é assim, né, um sonho, né, para a gente, mas eu acredito que a política mais urgente que a gente tenha hoje é combater isso, porque infelizmente os índices eles não mudam, né, a cada 23 minutos um jovem negro ele continua sendo assassinado, né, eles 100% dos assassinatos que nós temos hoje, ainda 78% continua sendo da juventude preta. A juventude costuma ser vista como o futuro da política. Você acha que ela já está moldando o presente? Pode dar algum exemplo concreto? Vamos lá. Essa pergunta é muito interessante porque quando eu vou fazer palestras, quando eu vou visitar, quando eu sou chamado para fazer fala, eu gosto muito de pontuar que a juventude ela não é o futuro. A juventude ela é o agora. Porque o agora ele tem sido de muita luta, o agora tem sido de muita construção, o agora tem sido de muito debate. E o futuro ele está muito longe para a gente. A gente precisa de coisas que sejam do agora. Então, assim, a juventude ela tem moldado, sim, o seu futuro. Né? E aí eu acho que um dos exemplos muito claro hoje de processo de juventude, né, que tem mudado é o processo que hoje nós conseguimos emplacar, né, e ter candidatos jovens para vereadores e vereadoras, né, em Salvador ou dentro do processo do Estado da Bahia. Né? Então, assim, a gente precisa, de fato, começar a entender que a juventude ela tem moldado o seu processo para o futuro, mas que a gente não pode se prender à ideia que a juventude é o futuro, porque a juventude é o agora, porque é o agora que está doendo, é o agora que está tendo opressão. Então, assim, a gente tem avanços, sim, um dos avanços desse, aí eu não posso deixar de saudar e ressaltar sobre a questão do governo do Estado, que hoje nós temos, né, um coordenador de políticas para a juventude do Estado da Bahia, que é Nivaldo Millet, inclusive que veio do espaço, né, da juventude, enquanto secretário, que não sei se você sabe, Nivaldo foi secretário. Né, da juventude, né, do Poder do Estado da Bahia, então assim, a juventude lá avançou. Né? Então, assim, um dos principais pontos que nós temos hoje, né, de moldagem do futuro é esse, né, e assim, e fora entre demais outros debates que temos construído ao longo do processo. Felipe, como você lida com as esperanças e as expectativas que os outros jovens depositam em você enquanto liderança política? Eu tento lidar muito com o pé no chão, né? Eu sempre costumo dizer, quando chegam solicitações, né, a mim, ou quando chegam solicitações dentro do espaço qual eu estou sempre falo, gente, ó, a gente faz o que é possível, a gente faz o que dá, a gente se esforça ali para conseguir chegar, mas eu tento lidar da melhor forma possível e da maneira mais tranquila, com o pé no chão. Quando eu estou trabalhando, né? A gente lidar da melhor forma possível, com o pé no chão, entender que a gente faz da melhor forma possível. E sobre as expectativas e esperanças, eu sempre costumo dizer que a expectativa que você cria sobre mim é uma expectativa sua.
né? E que se eu fizer algo ao contrário do que você criou na sua imagem ou na sua cabeça, que você não se frustre ou vai me tacar hate depois. Então eu sempre tenho essa ideia de que às vezes as pessoas criam expectativas delas e não nossas, mas que a gente precisa lidar assim com muita tranquilidade, com muita sabedoria, né? Para que a gente consiga lidar e também não frustrar o outro, né? Dizer que a gente vai fazer milhares de coisas e não conseguir fazer nada e ter aquele processo de frustração. Inclusive, recentemente saiu uma matéria, não me lembro aonde, dos vereadores da Bahia. Saiu Sandro Filho como o mais jovem e Jorge Araújo como mais votado. E aí eu fiquei analisando bem, deixando de lado a questão partidária, a questão ideológica. Eu acho muito interessante isso, porque foi uma coisa que eu estava conversando com o Valmérico. A gente não vê muito jovem sendo vereador, muito jovem deputado, muito jovem senador. É tanto que os nossos senadores baianos, São todos velhos, né? São já todos tem coroa de cabelo já tem branco. os brancos. Os famosos cabeças brancas, Tá né? na hora de ter. Exatamente. Está na hora de ter alguém com esse corte, ou com esse corte, ou com esse corte. Tirar um pouquinho essa população já envelhecida, com todo o respeito. Está na hora dessa população descansar, até porque essa população pode estar presa a uma ideologia, a uma coisa de antigamente. Entende bem? Eu tenho muitos problemas, né? Eu tenho uma crítica social muito grande, tanto sobre, né, o processo de Jorge Araújo ter sido eleito, quanto o processo de eleição do filho. Acho que tanto ele é um jovem em si, mas que eu acho que falta um pouco de letramento e compreensão político, né? Apesar de a gente falar sobre tirar essa questão partidária, mas assim, por que a juventude voltou e elegeu, né, um jovem? Aí a gente precisa também saber onde é que nós desse lado estamos errando, e aí também a gente não pode tirar, né, a responsabilidade disso. Mas porque a juventude ela elege um cara que o seu maior instrumento, né, de política e de fazer campanha foi atacar as outras pessoas, foi disseminar o ódio, foi disseminar fake news. E aí me preocupa muito também quando a gente elege um repórter, né? Assim, não que no repórter não possa ser eleito vereador, não é isso que eu estou dizendo aqui. Estou dizendo que falta um pouco de processamento político, né? Inclusive, uma das pessoas mais bem voltadas na história, né, depois de muito tempo, e uma pessoa que não teve nenhuma construção política, não teve nenhum processo político para ser eleito, né? Apenas um quadro cômico, que era uma reportagem, inclusive, que aí me preocupa muito, era uma reportagem que só fazia, né, retratar, né, o processo do ódio, né, da desgraça, do processo, enfim, entre a morte, enfim, né, e que inclusive também ataca a nossa juventude, né. E aí me preocupa muito de eleger pessoas como essas, porque assim, e a cobrança depois? Sabe? O que essas pessoas vão ofertar como isso? Porque assim, Sandro Filho tem um projeto direto, né? Inclusive, ele não vai combater o extermínio da juventude preta, ele não vai combater o racismo, ele não vai combater o processo do fascismo, ele não vai, enfim, entre outros debates. Então, me preocupa muito de colocar pessoas como essa dentro do processo, inclusive, porque foi uma pessoa que construiu a sua campanha e construiu o seu processo ideológico no ataque e na fake news, inclusive atacando candidatos e candidatas que eram candidatos muito bem respeitados, muito bem posturados no processo, né? Então tem essa preocupação também, porque não adianta a gente só eleger, a gente precisa também saber em que nós estamos votando. Verdade. Voltando um pouquinho para a sua carreira, existe algum momento que você encontrou uma dificuldade e você falou, poxa, eu vou parar por aqui, eu vou tentar outra coisa. E aí como é que você saiu dessa espécie de limbo? Olha, eu tive sim um momento, né, que eu pensei em largar tudo, dizer, poxa, olha, tá difícil, né? Eu lembro muito quando eu era presidente de Grêmio, né? Quando eu fui presidente de Grêmio, me preocupava muito, né, porque eu costumo dizer que eu saí da minha casa e mudei para o colégio. Porque eu vivi o colégio de fato, que era o Colégio Estadual Mário Cheio de Freitas, e assim, quando você é presidente de Grêmio, você lida com diversas adversidades. Diversas. E aí, politicamente falando, né, eu tive muitos ataques, né? Muitas pessoas que tentaram atacar a minha imagem, inclusive, não sei se vocês acompanham, que as escolas têm aqueles perfis de Vazados, anônimos, né? Sim, Enfim. sim. E na época, eu era diretor nacional da União Brasileira de Secundaristas, eu era diretor da UBS, eu era uma das maiores representatividades, eu não era só presidente de Grêmio. E aí, dentro desse processo, vazaram um vídeo meu, né? Enfim, né? Me chamando de corrupto, enfim, uma outra chapa na época, que estava em processo de disputa, né? Eu lembro muito. E vazaram um vídeo meu dizendo que eu era corrupto, que eu ia para as escolas rasgar a uva,
enfim, né, que usaram de fato a minha imagem de uma forma completamente errada. E aí, né, sempre tem aquela piadinha, né, aquele negócio, né, e isso abala a confiança das pessoas. De fato. Né? Isso abala as pessoas que confiam em você. Aí você sempre fala, né? Você contou muito qual era a expectativa que eu lidava com isso. A expectativa que é sua, né? Então isso abala. Então assim, naquele momento eu pensei em desistir ali. Só que aí, né, naquela época eu tinha uma equipe muito boa, né? Eu tinha pessoas ao meu lado, porque eu costumo dizer que a gente não caminha sozinho. Eu não caminho sozinho, eu não Verdade. construo nada de sozinho. Eu estou aqui porque outras pessoas vieram antes de mim. Eu sou porque nós somos, né? Então, naquela época eu tinha pessoas que estavam ao meu lado, né, que disseram, você não vai desistir não, porque eu confio em você, se você desistir, como é que vai ficar aqui? Como é que a gente vai construir o próximo processo? Né? Então, isso me fez permanecer, mas foi um momento que eu fiquei muito enfraquecido, porque eu não tinha apoio nem de um lado, na época, e enfim, no processo da minha própria escola, né, armaram, né, e aí, né, foi um processo, né, gestão, enfim, né, naquela época, né, que armaram de fato para boicotar a eleição do Grêmio, né? Então, assim, foi muito difícil. Bem complicado mesmo. Falando em eleições, né, de Grêmio, a gente vê que tem muitos colégios ainda, que ainda tem colégio não, tem muitos diretores e gestantes do colégio que tem aquele problema ainda com o Grêmio. Ah, não quero, isso, eu vou barrar, eu vou cancelar as eleições de Grêmio. E querendo ou não, a Secretaria da Juventude do Estado da Bahia vem com esse intuito, né, de, é preciso dar liberdade para a juventude, para que ela tenha um momento de fala, para que ela possa querer o que ela quer. Sim. Hoje, né, o nosso governo, né, o governo atual, ele tem uma iniciativa e um compromisso com a juventude, né? E isso, de fato, o Américo veio na fomentação do Grêmio Estudantil. Mas também não é somente sobre isso, porque o Grêmio Estudantil ele tem uma lei que os defende. É a lei do Grêmio Livre. A lei do Grêmio Livre, ela permite que os estudantes eles sejam autônomos e que eles se automobilizem. Então não vai ser gestão de Grêmio, não vai ser coordenação pedagógica, não vai ser professor, não vai ser ninguém que vai dizer que o Grêmio não vai existir. Porque o Grêmio ele pode se auto-fomentar, ele pode se autocriar, porque o Grêmio ele tem de fato o apoio dos próprios estudantes. Se um estudante ele acredita que você pode ser presidente do Grêmio, você vai formar o Grêmio Estudantil. E aí também tem a base do estudantil, as entidades, enfim. Mas também temos hoje, né, depois de um longo processo de luta, né, a compreensão do governo do estado hoje, né, e aí temos aí a secretária Rovena Brito, a diretora do Núcleo Territorial Celeste Viana, inclusive, que tem comprometido e que tem de fato chamado esses gestores, né, essas gestoras que não compreendem o processo político para dialogar e dizer, não, tem que ter. Tem que entender que o jovem precisa falar sobre política, tem que entender que a gente precisa falar sobre o processo democrático, tem que, enfim, fomentar ali. Né? Inclusive, dentro desse processo, a gente tem, enfim, né, diversas políticas públicas são aplicadas para que isso exista. Inclusive, o governo fez até um encontro de grêmios, né? Sim. Recentemente. Né? Então, tem um passo primordial para isso. Felipe, me diga uma coisa, qual ferramenta você acha assim bem eficaz para engajar o jovem dentro da política? O movimento estudantil. O movimento estudantil. Né? Por que o movimento estudantil? Porque o movimento estudantil ele te dá a base, ele te dá o lastro político que você precisa. Porque assim, existe ativista anônimos, né? Todos nós, né? A política está em tudo, né? O que a gente faz é política, esse podcast ele é política, né? Nós somos seres políticos, nosso corpo ele é político, mas para você ter um lastro político, para você ter uma base, inclusive até alcançar espaços de direção, seja de nacionais, estaduais, municipais, é o movimento estudantil que te dá esse lastro. É o movimento estudantil que te encaminha para isso, né? Seja ele através das entidades do movimento estudantil, seja ele através dos movimentos. Como a tecnologia e as redes sociais podem influenciar o engajamento político dos jovens? De forma, né, exorbitante, né? Hoje a tecnologia, hoje a gente não consegue, né? Passar nada despercebido. Nada passa despercebido sem ter nas redes sociais, seja ele pelo TikTok, seja ele pelo Twitter. Você viu aí que o Twitter ficou suspenso durante, né? Acho que quase um mês. Acho que foi um mês, se eu não me engano. E dentro desse debate que o Twitter ficou suspenso durante esse mês, as pessoas criaram, inclusive, uma outra alternativa, né? Que foi aquele Buzz, né? Não me recordo muito bem o nome, né? Desse aplicativo. Para que eles entendiam a importância do Twitter e que era importante a notícia, né? Então, assim, a tecnologia ela é importante porque ela comunica, ela veicula e também ela dissemina muito rápido. Mas também gosto muito de chamar a atenção
para que a gente não caia na façanha e na faceta das fake news, que infelizmente é algo que no processo eleitoral tem muito. Né? Fake news no Brasil é uma coisa que consegue eleger e derrubar uma pessoa de um cargo público. É um negócio muito difícil. Porque se eu sou um exemplo que eu estou dando, vou falar que eu vou fazer, né? Se eu soltar uma fake news aqui contra alguém do governo, seja ele municipal ou estadual, tanto faz, eu posso derrubar e entrar no lugar da pessoa, se duvidar, como tentaram fazer com você, enquanto você estava disputando com o Grêmio. Muito grande disso foi o golpe da Dilma, né? Que hoje a gente pode chamar de golpe mesmo, né? Hoje é comprovado por lei, né? Que de fato disseminaram uma fake news e, enfim, né? Isso gerou toda aquela polêmica na época e conseguimos, inclusive, né? Colocar um impeachment da primeira mulher eleita presidenta do Brasil. Difícil. A educação política é fundamental para o engajamento. Na sua opinião, o sistema educacional brasileiro prepara bem os jovens para o exercício de cidadania política e no que esse sistema precisa melhorar? Vamos lá. Eu acredito que o Estado ele tem avançado muito, mas ainda falta um pouco de compreensão do próprio processo, né? Então, assim, o Estado ele avançou muito nesse processo de preparação, seja ela, né, na formação dos líderes de classe, do líder de unidade, né, de ajuda à formalização do Grêmio Estudantil, mas eu acredito que esse lastro político ele vem mesmo do movimento estudantil. Né? Então, assim, o Estado ele tem avançado, tem contribuído, mas aí tem que ter essa aliança para a gente conseguir construir juntos um processo educacional importante. Entendi agora. Como você avalia o impacto das cotas e outras políticas de inclusão na participação de jovens de diferentes origens sociais e raciais na política? Eu avalio que isso tem 100% de influência para a juventude estar dentro da universidade, para a juventude cursar os cursos que elas cursam hoje. Porque assim, né, a gente não pode cair na façanha de que fazer apenas curso preparatório de manicure e cabeleireiro que vai fazer a juventude ser empreendedora, fazer a juventude crescer. Não, porque eu posso capacitar 50 meninas hoje para serem manicures e essas 50 meninas terem que disputar no seu próprio bairro o meu pé e a minha mão. Verdade. Né? A um nível. Então não é dessa forma que a gente constrói. Mas com as cotas, com o ProUni, né? Com as cotas, inclusive, de inclusão de baixa renda, as cotas raciais, a gente possibilita que pessoas como nós, e eu falo assim, eu me coloco muito nesse espaço, consigam adentrar a universidade. Por quê? Porque hoje, ainda assim, nós vivemos um sistema, né, nós vivemos um sistema racista, vivemos um sistema que ele exclui de fato, e que a gente não pode também cair na façanha da meritocracia. Né? A gente não vai cair, porque, infelizmente, as mesmas oportunidades para um jovem que ele é branco, que ele é de classe média, não vai ser as mesmas oportunidades que vai ser para mim, que vai ser para você ou que vai ser para ele. Né? Então, assim, então, as cotas raciais, né, a baixa renda, ela influencia e ela ajuda para que, por exemplo, tem estudante que não tem condição de pagar um cursinho. Tem gente que não tem condição de, às vezes, muito bem parar na sua vida para estudar 5, 6 horas, como eu vejo aí hoje, né? Tem gente que estuda 10 horas por dia para o Enem, né? Então, assim, mas aí a nossa juventude é uma juventude que, infelizmente, ainda é empobrecida, ainda é uma juventude que precisa trabalhar. Como é que eu falo para esse menino que ele tem que estudar de manhã, fazer o estágio à tarde, ainda tem que ter 10 horas, né, de estudos por dia para o Enem? Então, as cotas, elas facilitam, elas ajudam para que a gente consigam adentrar, né, a universidade, conseguir cursar e ter uma melhoria de vida ali no seu processo educacional. Em quais áreas a juventude política é mais ativa e por quê? A juventude política hoje ela é mais ativa nas causas sociais, né? Sejam elas o combate à LGBTfobia, seja ela o combate ao racismo, seja ela o combate ao feminicídio, né? Enfim, essas são as causas mais, né, principais, não que as outras não sejam, né? Mas é porque as que de fato bate diariamente na porta da juventude, né? É o que de fato está aí hoje exposto socialmente. Felipe, como a juventude lida com as frustrações políticas e mantém a esperança de mudança? Na garra. Né? Eu costumo dizer que na garra porque a gente vai se frustrar diariamente. Né? A gente costuma dizer que o não a gente já tem. Né? Correr atrás do sim agora. Agora a gente vai correr atrás do sim. Né? Então, assim, é acreditar de fato na esperança de um mundo melhor, é acreditar de fato que a gente vai conseguir avançar, é acreditar de fato que a gente vai começar a construir um ambiente que seja um ambiente mais colaborativo e mais coletivo para a juventude.
Qual a percepção dos jovens sobre as promessas eleitorais e o seu cumprimento? Olha, hoje, infelizmente, a gente tem uma parte da sociedade, da juventude, que não está tão ligada a isso, né? E aí me deixa muito triste, né? A gente tem lutado diariamente para mudar isso e trazer essa margem, essa porcentagem para compreender, porque eles acham que são apenas palavras, né? Falas, né? Porque infelizmente, né? Há um tempo atrás já só isso, né? Várias promessas, e as promessas nunca foram cumpridas, né? Um exemplo disso é Salvador. Hoje, Salvador, infelizmente, ainda chega a ser chocante que a Prefeitura de Salvador não tenha uma secretaria específica para a juventude. A Prefeitura não tem. Então, assim, é frustrante pensar sobre isso, né? É frustrante que você vê, poxa, tá, é apenas diálogos, é apenas promessas, e aí não tem cumprimento, mas que, né, a juventude tem conseguido ir para cima, cobrar, ocupar a rua, fechar trânsito e bater de frente para que a gente consiga, de fato, ter o cumprimento e a cobrança social dessas políticas. Felipe, qual a importância de jovens em manifestações do movimento estudantil, por exemplo, do movimento negro? Eu digo que eu fui a pessoa que ocupei ruas, e ocupo se necessário até hoje, né? E aí eu vou ser muito concreto nisso, é de suma importância. A juventude, essa resposta é muito da que eu dei no início, né? A juventude tem um papel fundamental no processo eleitoral político, não somente político, mas de manifestações. Por quê? Porque a juventude que, inclusive, quando teve os cortes, né, na educação, foi a juventude que estava na rua. Quando teve agora, infelizmente, né, o último processo, né, da comenda que queriam dar a Silas Malafaia, foi a juventude que estava na rua, né? Quando esteve, inclusive, o processo de ataque, né, aos direitos, né, da juventude, foi ela que estava na rua. Quando esteve, inclusive, né, o processo, né, de ataque à democracia, foi a juventude que estava na rua. Então, a juventude ela tem um processo primordial dentro do movimento estudantil para a garantia de direitos, para a garantia da derrubada. Que papel a juventude pode desempenhar na promoção da transparência, combate ao mal do século dentro da política brasileira, que é a corrupção? Se munir de informação. Quando eu digo se munir de informação, é você ler mesmo, é abrir o jornal, é ir para Política Livre, é ir para demais sites de divulgação e ler mesmo o que é que está acontecendo na unha. E aí, pô, não está sendo cumprido, vamos cobrar. Vamos bater na porta e perguntar o que é que está acontecendo. O que é que aconteceu? Então, de fato, a juventude precisa se munir de informação para que, inclusive porque nós não podemos errar, né? Nós somos colocados diariamente no papel e na frequência de que a gente não pode errar. Então, a gente precisa também cobrar que o outro não erre. Felipe, continuando, entrando nisso daí, como a juventude pode utilizar a tecnologia para promover e facilitar o engajamento político? E aí eu vou ser muito claro e vou usar vocês como exemplo, né? Em situações como essa, olha o quanto nós estamos avançando. Nós temos aqui um podcast que carrega um nome muito direto e manda uma mensagem social, que é o Quilombo Podcast. Uma entrevista que eu consigo ver que é uma equipe montada por jovem, né? E vocês estão usando o veículo, né, de internet, de tecnologia, para mandar uma mensagem social, para mandar uma mensagem que jovens sim sabem fazer política, que jovens sim sabem fazer jornalismo, que jovens sim sabem comunicar de forma direta e sem curva. Então, assim, é usar as redes sociais de uma forma e de uma maneira que consigam, de fato, comunicar a língua do que nós precisamos para esse século e para essa sociedade. Em que medida os jovens se sentem representados pelos políticos eleitos atualmente? Nas medidas de avanços educacionais. Por exemplo, gente, olha que coisa histórica, né? Porque o que é bom a gente precisa divulgar, precisa falar. Com certeza. Né? Nós tivemos aí agora a assinatura da CNH social, né? Nós vamos ter a juventude tirando a habilitação através de um projeto criado pelo governo do estado. Não estava sabendo. Por isso que eu digo que as políticas precisam ser divulgadas, 3 mil. né? Então, assim, nós tivemos aí um festival São Juves, né? Nós tivemos, inclusive, políticas aplicadas diariamente, né? E é o que eu sempre falo, você não estava sabendo porque precisa ser divulgado. A gente vai ter, inclusive, os jovens, né, tirando o CNH social, porque é isso que a gente precisa. A gente não precisa só de política falada, a gente precisa de política aplicada. A gente precisa dar condição, qualidade de vida, melhorar a vida da juventude,
dizer que a juventude pode sim tirar a CNH, mas não somente tirar a CNH, como é que nós, enquanto Estado, enquanto, né, os governantes que estão lá, né, pensar como é que esse jovem vai tirar a moto, vai tirar o seu carro, porque isso é qualidade de vida. Então, assim, se sente representado quando tem políticas aplicadas como essa. Como é que a gente deve preparar a mente desse jovem para possíveis frustrações? Porque a gente nunca vai ganhar sempre. Há momentos de altos e baixos na vida, há momento que a gente está lá embaixo, há momento que a gente está lá no topo. É entender que a política ela é um jogo de convencimento, né? É entender que eu estou disputando, né? Eu estou aqui, um exemplo, né? Eu vou disputar, mas eu posso não ganhar, né? Eu posso não ganhar. E eu não poder não ganhar, entender também que a vida é sobre isso, é sobre vitórias e é sobre derrotas, mas que talvez aquela derrota não seja uma derrota naquele momento, seja uma derrota de um processo, de uma derrota que a gente precisa se reconhecer e entender o que é que nós erramos. E também entender que, de fato, é ser muito direto, sabe? Porque a juventude ela gosta do papo direto, a gente não gosta de curva, a gente não quer meia boca, ó, a gente pode ganhar, a gente pode perder. É isso. Felipe, você poderia, por gentileza, diferenciar para mim qual o papel que a juventude tem nas eleições municipais e qual o papel que a juventude tem nas eleições estaduais? As eleições estaduais são para presidente, governadores, deputados, senadores. Tá. A diferença que nós temos nas eleições municipais para as eleições estaduais é o processo da magnitude da eleição. Né? Quando a gente tem uma eleição estadual, né, e nacional, a gente demanda muito mais tempo e muito mais recurso. Né? Seja ela para a caravana da juventude, seja ela para a caravana da juventude, seja ela para rodar o Estado, seja ela para rodar o Brasil, fazendo política, e a gente precisa de capacitação, a gente precisa de dinheiro. Então, essa é a diferença. A diferença são recursos. Né? Já uma eleição municipal, a gente tem um público muito menor, né? A gente tem Sim. uma atividade muito mais reduzida, o recurso ele talvez seja um pouco mais reduzido também. Então, a diferença mesmo é a magnitude do processo de chegar às pessoas e de garantia de direitos. Felipe, como o aumento da presença feminina e LGBT, que IAPN+, da juventude política, impacta as pautas definidas? De suma impacto enorme. Por quê? Porque a gente não vai debater sobre política. O exemplo assim, eu sou um aliado de luta, ponto. Mas eu não posso debater sobre o que assola a mulher. Quem tem que debater o que assola a mulher é a mulher. Quem tem que debater sobre o feminismo é a mulher, não sou eu, não somos nós, né? Então, assim, é dar propriedade para quem tem propriedade no assunto. Né? E sobre a comunidade LGBT é a mesma coisa, né? A comunidade LGBT precisa estar no espaço de debate, porque ainda assim nós somos o país que infelizmente mais ainda consome conteúdo, né, pornográfico trans e travesti no mundo, mas também somos o país que mais mata pessoas trans e travesti no mundo. Somos o país que mais ataca a comunidade LGBT. Então, assim, colocar uma juventude como essa comunidade precisa estar sendo vista, é dizer que eles vão falar, que eles vão bater na mesa e que eles vão, inclusive, né, debater sobre o que assola, o que é que pega no seu calo, o que ele aperta. Então, assim, é dizer que a gente precisa dar, de fato, a voz a quem precisa ter voz. Felipe, que conselho você dá para os jovens que querem participar da política atualmente? Olha, o conselho que eu dou é dizer, entrem com o pé no chão e sabendo que a política ela é um processo árduo, ele é um processo difícil. Porque nada foi nos dado de mão beijada. Mas dizer também que nós precisamos dessa juventude dentro da política. A gente precisa que tenham outros Filipes, a gente precisa que tenham outras pessoas como a gente, e a gente precisa que tenham outras pessoas que construam esse processo. E dizer assim, se você está na escola, comece pelo Grêmio Estudantil. Se você está na universidade, comece pelo DCE, pelo CA, entendeu? Se você está solto, comece procurando uma entidade, um movimento para fazer parte. Então, é procurar de fato locais que lhe deem uma base, um lastro, para que você comece a construir, a debater sobre. E também que você se entenda também, né? Seja você mulher, seja você juventude LGBT, seja você preto, enfim. Entenda qual é o seu espaço de fala, ou seja, você que tenha todas as minorias, né? E que consiga debater sobre isso, mas também compreenda que o espaço ele é difícil e que nada foi nos dado, sim, tudo foi conquistado. Verdade. Felipe, como os jovens podem contribuir para uma política de desenvolvimento sustentável? Poxa, e aí eu vou ter que citar uma pessoa que hoje, assim, para mim, vocês acompanharam o estudante, né, do Colégio Estadual Central,
Nicolas, que ele fez, né, a folha de papel, né, através da espada de São Jorge, se não me engano, né? E aí assim, olha que coisa magnífica, né? Eu acho que eu vi, eu tava na página do governo do estado, eu vi alguma coisa assim, só que eu não parei pra ler a matéria, né? não. Então assim, hoje nós temos como isso, por exemplo, nós temos hoje o CJCC, né, que Já ele ouvi falar. né, que ele é esse processo que tem diversas políticas construídas para a juventude de forma sustentável para o nosso país. Então, assim, hoje o Nicolas está rodando o país, ele está rodando o mundo, né, com o seu desenvolvimento, com a sua amostra, e mostrando que dá sim para construir um país sustentável, mas também aqui nós temos hoje, por exemplo, diversas escolas, diversos jovens, né, estudantes, que estão construindo política sustentável. Seja ela construindo chaveiro através da garrafa PET, seja elas construindo roupas através de processo reciclável e que estão vendendo, né? Enfim. O país, para ter um país sustentável, a juventude tem construído, tem entendido que dá para se construir do que se era chamado de lixo e dá para se transformar em luxo. Felipe, para finalizar com chave de ouro, olhando para aquela câmera. Diante dos desafios e esperanças, qual é a visão da juventude sobre o futuro da política e o legado que você deseja ver futuramente? Tá afiado hoje. Primeiramente, os desafios hoje que nos assolam não podem ser os desafios que vão estar no próximo período. Né? A esperança que nós temos é que a gente tenha, de fato, a juventude inserida nos espaços institucionais e que a gente dispute a institucionalidade. Seja ela para vereador, seja ela para governador do estado, seja ela para presidente da república, seja ela para senado, seja ela para qualquer outro espaço, porque para a gente falar de política, para a gente falar de juventude, a gente precisa ter a juventude inserida no espaço. E não somente isso, mas que os governantes que estão hoje pensem que a juventude pode e devem ocupar e criem oportunidades e criem políticas públicas de inserção da juventude nesse espaço. Porque não basta só falar no discurso que a juventude precisa estar no espaço sem dar capacidade, sem dar estrutura para se manter ali. Então a esperança que eu tenho é que, de fato, no amanhã, né, e daqui a alguns anos, a gente tenha muito mais vereadores eleitos jovens e que, quem sabe, um governador jovem no estado da Bahia. Quem sabe esse governador não seja você. Quem sabe, é isso. Bom, galera, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês curtam bastante. Sigam o Quilombo Podcast nas redes sociais. Sigam as redes sociais de Felipe, por favor, Felipe. Meu arroba hoje é Felipe Oliveira Inácio. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Até mais, galera. Tchau, tchau, gente.